Meus queridos irmãos, minhas irmãs, na semana que passou, nós começávamos a estudar, a ler, a meditar, esse capítulo 6 do Evangelho segundo São Marcos, onde nosso Senhor chama os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. E deu a eles poder, para que eles fossem testemunhando nosso Senhor Jesus Cristo e expulsassem os espíritos impuros. Deu várias recomendações e eles partiram, pregaram o Evangelho à numerosa multidão. É interessante porque o texto do Evangelho de hoje é uma continuação do mesmo capítulo 6 do Evangelho da semana passada. Na semana que passou, ele os enviou 2 a 2. E no texto de hoje, os apóstolos voltaram ao Senhor e foram partilhar e foram contar ao Senhor tudo o que haviam feito e ensinado. É tão bonito esse texto que me apetece muito particularmente, porque nós vemos aqui a alegria do apostolado. Os apóstolos aqui estavam alegres, radiantes. Por quê? Porque puderam pela primeira vez agora partilhar com as pessoas, sem Jesus, o que era ser discípulo de Jesus. Lembrem que durante muitos anos aqui na igreja no Brasil, a igreja falou sempre ser discípulo e missionário, ser discípulo e missionário. Era quase que um mote na igreja católica brasileira, que muitas vezes a gente, quando escutava no seminário alguém falar, a gente já criava uma indisposição. Mas, de verdade, tem um sentido muito profundo. Por quê? Porque, primeiro, nosso Senhor, quando chama, Ele chama os apóstolos para estarem com Ele, para fazerem a experiência com Ele, para saborearem dEle, para se preencherem dEle, para descobrirem nele o verdadeiro amigo. Não caminha bem na igreja quem se preocupa em muito trabalhar, em muito evangelizar e em pouco rezar. Não segue bem Jesus Cristo quem pode até pregar bonito, celebrando a palavra ou quem sabe até a Santa Missa, mas que é incapaz de rezar bem. É um canto vazio quem canta sem rezar. É um serviço vazio quem trabalha na igreja sem primeiro estar com nosso Senhor. Então, os apóstolos aqui, eles foram, viram acontecer tudo aquilo que nosso Senhor falou, voltaram radiante e começaram a partilhar com Ele tudo aquilo que eles haviam feito, tudo aquilo que eles haviam ensinado. Eu imagino aqui a alegria de nosso Senhor de ver que os apóstolos estavam começando a entender que eles ficariam sem a sua presença física, só com a sua presença sacramental, espiritual. Era bonito ver aqui nosso Senhor, é bonito ver aqui nosso Senhor, vendo a responsabilidade daqueles homens, com que amor falaram de Deus, depois de estarem com Deus. Porque muitas vezes nós somos tentados a passar a impressão de que somos religiosos, mas que não temos paciência para rezar. Ou queremos fazer as coisas de um modo superficial, fazer simplesmente por fazer.
Nosso Senhor viu ali a alegria deles, mas também Nosso Senhor viu ali o cansaço daqueles homens. Eles cansaram de anunciar, eles cansaram de pregar, estavam exaustos ali. E é interessante porque o Senhor não queria os 72 naquele momento, nem o povão, mas só os 12. Venham cá perto de mim, vamos ali, venham aqui sozinhos, vamos para um lugar deserto, vamos descansar. Somos humanos, precisamos descansar. E aqui a humanidade de Nosso Senhor, ela aflora. Ele vê que os religiosos, ele vê que aqueles que se consagram a Ele, muitas vezes ficam exaustos com o trabalho apostólico. E o Senhor vai, chama aqueles homens para descansar, porque o Senhor percebeu que era tanta gente chegando e saindo, que eles não tiveram nem tempo para comer. É interessante porque o Evangelho de verdade, ele acontece. Quando eu estava aqui proclamando o Evangelho para vocês, eu estava pensando. Saindo de casa, eu cheguei agora às 5 e um pouquinho, depois de quase 9 horas, dirigindo-se praticamente sem parar. Quando eu estava lendo, eu pensava que o Evangelho hoje está acontecendo. E dizia ao sair de casa Zé Roberto assim: meu filho tem que ter fé. Depois de uma viagem dessa, celebrar a missa, viu? E aqui, quando eu li o texto que assim diz: então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando chegaram, já tinha uma multidão numerosa esperando. A mesma coisa que aconteceu aqui na igreja. Vindo, mesmo cansado, já tem uma multidão numerosa esperando. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem da época de Nosso Senhor, como homem dos dias de hoje, não cansou de procurar a Deus. Ainda não se preencheu, mas sente ainda uma grande sede. Mas ainda sente de verdade uma grande sede de Nosso Senhor. E é interessante porque aqui o texto diz no Evangelho de Marcos que muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Lembrem que os discípulos de Emaús reconheceram que era ele. E aqui aquela multidão reconheceram que eram eles, ou seja, os discípulos que exalavam o bodor do Mestre. Os discípulos que ali anunciavam com uma fidelidade tão grande o Mestre, que se confundiam com ele. E o povo agora não só procurava Jesus, mas já começava a procurar a igreja. Sim, a igreja. Aqui o colégio apostólico, o grupo dos 12, é a igreja de Jesus Cristo. O colégio apostólico dos 12 aqui é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, presente, gloriosa, viçosamente viva em nosso meio. É interessante porque de verdade aquele que quer ser o bom pastor em Cristo Jesus, aquele que quer anunciar o reino, aquele que quer anunciar o Evangelho, deve de verdade ser confundido com nosso Senhor, deve de verdade ser confundido com Cristo. Deve o povo de Deus olhar para o sacerdote e ver ali um consagrado, e ver ali alguém de Deus, e ver ali um verdadeiro e grande amigo de Deus. Aquele que quer pregar, aquele que participa do mundo do pastor, no pastoreio, na coordenação dos movimentos das pastorais, devem tomar consciência que o tempo que se reza é o tempo mais precioso da nossa caminhada. É o tempo mais precioso do nosso encontro com nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque é nesse momento que nós somos abastecidos. É nesse momento que de verdade nós encontramos nosso Senhor. É nesse momento que de verdade nós somos totalmente saciados por Ele, que nos preenche, que nos completa e que de verdade nos dá esperança para vivermos felizes, realizados, completados em Deus. Aquele povo ali, ao olhar os discípulos, reconheceram nos discípulos a figura do Mestre, a figura de Jesus. Reconheceram nos discípulos ali, homens que de verdade estavam enamorados por Deus. É interessante que as pessoas reconheceram em Judas também um homem de Deus. Talvez nesse momento da história aqui, Marcos não nos diz, não é uma biografia, mas Judas também estava ali. Talvez não estivesse sendo tentado ainda pelo inimigo. O que nós sabemos é que eles chegaram radiantes, o povo ali estava fascinado pela beleza do serviço daqueles homens. Todos saíram, correram ao encontro deles, chegaram lá antes deles. E ao desembarcarem ali, Jesus, ao contemplar a multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Olha, meus irmãos, quando nós pegamos esse bendito versículo 34 desse capítulo 6 do Evangelho de Marcos, eram como ovelhas sem pastor. Nós vemos hoje isso daqui uma grande realidade. O povo de Deus que continua ainda assim, como que ovelhas sem pastor. Por quê? Porque muitos têm receio de anunciar a verdade. Muitos têm medo de se escandalizarem, de serem perseguidos por anunciarem a verdade. Muitos têm medo de magoar A ou B na paróquia, na comunidade. Tem medo de tocar em certos assuntos, de colocar o dedo na ferida, com medo de perderem a popularidade. E o povo de Deus vai se avolumando e vivendo como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque o pastor das ovelhas muitas vezes se arroga o direito de não ensinar para não perder a paz. Está errado. É preciso anunciar o Evangelho. É preciso dizer o que é correto. É preciso anunciar o que é errado, mesmo que venha nos custar a nossa vida. É preciso anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, sem medo de sermos vistos como antipáticos, sem medo de sermos vistos como pessoas antissociais. Devemos anunciar o reino, sem medo de magoar ninguém. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ao anunciar o Evangelho, ao receber a mensagem do Evangelho, genuína, piedosa, o cristão ali, ele não se revolta com aquilo que está sendo anunciado, mas ele se alegra. Por quê? Porque ele vê que a palavra continua sendo uma faca de dois gumes, que corta não só o pastor, mas que corta o povo também, que ataca diretamente o pecado, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque Deus ama de verdade o homem, mesmo sendo ele pecador, mas nosso Senhor não aceita o pecado. E é interessante porque muitos nos dias de hoje querem se confundir com o pecado, e não, nós não somos o pecado.
O pecado é algo que nós vamos adquirindo ao longo de nossa vida. Vamos adquirindo e muitas vezes carregando como pecados de estimação. Quando a palavra de Deus tocar em um assunto que te roube a paz, que te faça sair em parafuso da igreja, com a consciência pesada de algo que você fez e escutou na igreja. Esse é o grande momento da sua conversão. E é preciso que a partir desse momento você tome consciência que o padre, que o pastor, que o pregador nada mais é que aquele burrinho do domingo de Ramos que entra em Jerusalém carregando nosso Senhor. Esse púlpito aqui, esse ambão aqui, que é a nossa mesa da palavra, que nós nos alimentamos, que somos saciados por Deus aqui, não pode de modo algum ser prostituído, mas deve de verdade tudo aquilo que aqui for pregado se pregar para o bem dos fiéis, para a salvação das almas, para a glorificação de Deus, mesmo que venhamos sofrer, mesmo que venhamos ser confundidos como antipáticos ou como antissociais. Mas o anúncio deve ser feito. Por quê? Para que não aconteça de uma igreja, da igreja estar cheia de fiéis, mas serem como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque o pastor é um covarde. Não. O nosso pastor, Jesus Cristo, o pastor dos pastores, Senhor dos senhores, não se acovardou e anunciou o reino e denunciou as injustiças e muitas vezes colocou em embaraço os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, porque nunca baixou a cabeça para o pecado nem para o erro, mas sempre anunciou o Evangelho com dignidade. E isso lhe custou a cruz. E mesmo assim, no madeiro da cruz, ele tendo consciência de que tudo que ensinou era verdadeiro, ao olhar a multidão com algozes que o matavam, ele dizia: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, ou seja, eles não entenderam nada da mensagem do Evangelho, não entenderam que devem se converter, não entenderam que devem mudar de vida. E impressionante porque no fim de tudo, aquele centurião, ao contemplar o Senhor morto na cruz e tudo aquilo que aconteceu, ele dizia: verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, mesmo o Senhor cansado com os seus apóstolos, ele senta ali na sua pedra, na sua cátedra, no seu lugar, e vai ensinar àquele povo muitas coisas. E entre essas muitas coisas que ele ensinou, uma delas é amar. Eu vim pensando, desde ontem, quando eu saí da casa dos meus pais para cá, eu vim pensando como tem pessoas que precisam aprender a amar. Pode ter 60 anos, 61, 62, mas é preciso entrar na escola do amor. Quantas pessoas precisam amar? E eu vim, foi um pensamento que veio me martelando de lá até aqui. É preciso ensinar os discípulos de Jesus o que é o amor, o que é amar. Esse amor que nos move e que nos faz permanecer de pé. O Senhor ensinou a amar. O Senhor ensinou a perdoar. Mas não deixou de dizer a verdade. Mas não deixou de anunciar o reino.
mas não deixou de pregar aquilo que serviria para a conversão do povo de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para vocês eu sou pastor, com vocês eu sou ovelha do rebanho do Senhor. Ele é o nosso pastor. Simplesmente o padre é aquele que ele separou do meio do povo para estar com ele, para fazer uma experiência de oração com ele, e colocou à frente do povo para conduzir o povo ao encontro com ele. Eu me entristeço ainda quando eu vejo que muitas pessoas não entendem as coisas. Muitos estavam pensando que eu não estaria aqui hoje para celebrar a missa. Por isso que deve estar assim, um lado meio vazio, o outro lado meio vazio. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês vêm à igreja é para encontrar Jesus Cristo, não é o Padre. O compromisso de vocês é com Jesus. Corrijam quando vocês verem alguém assim perguntando: hoje é missa? Porque tem gente que quer saber. Se for missa eu vou, se não for eu não vou. Tolo, não entendeu nada. A gente vem à igreja para receber nosso Senhor, para escutar o que nosso Senhor vai dizer. Assim como nosso Senhor me usa para o Evangelho chegar até vocês. Nosso Senhor usa um seminarista ao celebrar a palavra, um ministro da palavra ao celebrar a palavra. Por quê? Porque o Senhor sabe muito bem usar instrumentos insuficientes para fazer dali brotar o seu reino. A nossa consciência, o nosso encontro semanal é com o nosso Senhor. É claro que o ideal da igreja é a missa. O ideal. Mas, se infelizmente eu não posso ter missa nesse domingo, a minha comunidade não vai ter, eu tenho que ir à igreja, porque o meu compromisso é com Jesus, não é com o sacerdote. Então, que nós possamos tomar consciência de que viemos à igreja para encontrar Jesus. E por Jesus, a gente senta, a gente espera, e muitas vezes chegamos cansados, mas com a consciência de que o Senhor conduz, vai nos dar a palavra que nós precisamos para nos manter de pé ao longo de toda a semana. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar